Aleluia, glória a Deus. Então abra comigo as suas Bíblias, lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas é ali o terceiro livro do Novo Testamento, está bem ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, tal, Mateus, Marcos, Lucas. Renato, é para a gente não esquecer. É autoafirmação, né? A gente tem que ficar falando, que senão a gente esquece onde está o livro da Bíblia, né? Acharam aí? A partir do versículo 38 diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz a ela para me ajudar. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, nós te louvamos, porque a tua presença é sentida neste lugar. Eu te louvo, Senhor, porque nós podemos aqui expor a tua palavra, aprender com a tua palavra, vivermos a tua palavra. E mais uma vez eu quero te pedir, abra o nosso coração, o nosso intelecto, ó Deus, e também o nosso espírito, para recebermos a tua palavra. Fala conosco, pois nós carecemos e necessitamos do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado. Jesus, então, ele está com o seu bando. Lembra que eu falo muito aqui que crente não anda sozinho? Crente sempre anda num bando. E Jesus está, a maioria das vezes, quando nós vemos o texto dizendo, né, Jesus ia para tal lugar, Jesus chega em tal lugar, Jesus parou ali. Não é só Jesus, é no mínimo Jesus mais os 12. Mas eu ainda suspeito que provavelmente os escribas que queriam acusar Jesus, os fariseus, tinham os simpatizantes da causa, sempre tinha mais alguém. Mas no mínimo, Jesus e 12. Jesus mais 12, né? Então nós vamos ver que Jesus ele vai a um povoado, e ele se direciona a uma casa. Observem que Jesus já era conhecido. Jesus já era conhecido naquela casa, e Jesus conhecia aquela casa. É a casa, segundo João 11, João 12, nos mostra, nos identifica de quem é a casa. É a casa de Lázaro, aquele a quem ele viria ressuscitar, né? É a casa de Lázaro, Marta e Maria. E ao que tudo indica, a casa de Lázaro era uma casa muito agradável, era uma casa muito hospitaleira. E sempre que Jesus podia, ele dava aquela escapadinha e passava por ali. Talvez o bolo da Maria fosse bom, talvez o feijão da Maria, né, fosse bom. Então ele dava aquela fugidinha sempre que passava ali por perto. Aquela estrada empoeirada, aquele auê todo. Então, mas ele sempre dava um jeitinho de estar naquela casa. E Marta? Marta, provavelmente, seus pais já haviam falecido. Marta provavelmente ou era casada ou viúva, mas com certeza Marta era a irmã mais velha de Maria. Marta era ou a dona ou com certeza a responsável por aquele lar, né? Matthew Henry, ele diz que provavelmente Marta era uma viúva, né? Mas como a Bíblia não narra esses pormenores, a gente fica com a informação de que Marta era a responsável pelo lar, né? E aí a gente vai tentar refletir um pouquinho nesta manhã sobre alguns aspectos de Marta e Maria, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui nesta manhã é que naquela casa, na casa de Marta, na casa de Maria, na casa de Lázaro, Jesus se sentia muito bem naquela casa. Jesus ele se identificava ali. Pense comigo, andando naquelas estradas empoeiradas, né? Sol quente, a pé, né?
com aquela turma toda e falando o tempo todo, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus pregando. Foram dias cansativos. E quando ele está se dirigindo até Jerusalém, um pouquinho antes de chegar em Jerusalém, Jesus passa por Betânia e ele fala o quê? Vou dar uma esticadinha na casa de Marta. Vou dar uma passadinha ali. Sabe aquela coisa, tipo quando você vai em algum lugar, que você... ali tem uma casa que eu amo aquela turma, eu vou dar uma passadinha lá. Aí eu me lembrei uns dias desses, nós fomos lá na Zona Leste, esqueci o nome do bairro. Eu sei que estava nós 5 de casa, estava a Kátia, estava a Ari e a Karine. E aí era lá na Zona Leste, Itaquera. E aí, minha família é toda de Itaquera, né? E eu tenho uma tia, duas, né, em específico, que moram lá em Itaquera, que elas me lembram muito a casa de Marta. Minhas tias, elas são crentes, cozinham demais, demais, demais. Tia Nê, se você estiver ouvindo, eu te amo, terça-feira estou aí, né? Cozinham demais, fazem um monte de guloseima. A casa sempre está pronta para receber. Olha, pode ser a hora que for, minhas tias sempre estão prontas para receber alguém, né? Então tudo é festa. Eu lembro que quando nós estávamos saindo, lá da onde a Renata foi palestrar, ensinar para algumas crianças, a gente passou muito próximo. E eu falei para as meninas, né, minha tia tá, né, minha tia mora por aqui. Vamos dar um pulo lá? Todo mundo topou, né? Imediatamente topou. Eu só liguei, tia, estou com uma galera aqui, estou chegando. Minha tia falou, pode vir, só passa na padaria e compra um pão aí que eu já faço café. E aí, sei lá que hora que nós saímos de lá, né? Foi um tempo muito agradável. Então era mais ou menos assim. Quando Jesus passava por Betânia, ele fazia questão de ir naquela casa. Eu quero estar lá porque eu me sinto bem na casa de Marta. Eu me sinto bem junto com Lázaro. Eu me sinto bem com aquela galera. Eu gosto de ser natural ali. Ali, de repente, talvez Jesus não estivesse somente ensinando, somente curando. Mas Jesus também estava rindo, se divertindo, batendo um papo com a galera. Sabe, falando de outras coisas, falando do seu dia a dia. É claro que tudo que Jesus falava exalava algum ensinamento. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, exalava algum aprendizado, algum toque de cura. Isso é fato. Mas é fato que Jesus se sentia bem naquela casa. João 11, versículo 5 diz que Jesus amava aquela família. Logo, ele também era amado ali. Claro que nós entendemos que Jesus amou a todos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas é claro que no ministério terreno de Jesus, houve aqueles que ele teve um aconchego maior, né? Se nós vemos no grupo dos 12, ele tinha os 3 mais, né? Pedro, Tiago e João, não é isso? Então a gente vê isso daí. Então naquela casa, Jesus se sentia bem, ele fazia questão de passar por ali. E se nós fizermos os paralelos, né, com todos os evangelhos sinóticos, nós vamos ver que Jesus não foi 1 ou 2 vezes apenas na casa de Marta, na casa de Lázaro. Jesus sempre que podia estava ali, porque ele tinha prazer de estar ali. Uma outra coisa, Jesus se sentia bem naquela casa, mas Marta também era hospitaleira. Marta tinha prazer em receber Jesus em sua casa. Era algo normal para Marta receber. Então, assim que Marta ouve que Jesus está ali, ela já, duvido que ele vai passar por aqui e não vai vir aqui, eu duvido. Aí ela vai para a porta e já o recebe, né? Que coisa linda, fantástica isso daí. Nós vemos que ela está ali pronta para receber toda aquela galera. E aí Jesus possivelmente chegou ali para um jantar. A Bíblia não fala, talvez ele possa ter ficado ali para o jantar, proseou um pouquinho e foi embora. Mas ele pode ter ficado também para dormir, né? Lembrando que é Jesus e mais uma galera, né? Então Marta está ali, cuidando das coisas, deixando tudo em ordem, para que Jesus se sentisse o melhor possível. Aí eu me lembro, por exemplo, acontece muito na minha casa. Minha casa é uma casa hospitaleira. Vocês, quem vai lá, vocês frequentam a minha casa, vocês sabem disso. Mas uma coisa é assim,
A Kátia, ou a Elaine. A Elaine é mais assim, a Tainã também. Ó, vou dar uma passada por aí. Se tiver alguma coisa em ordem, meu amigo, tem que passar um furacão lá em casa para quê? E tira a almofada do chão, e põe, né, arruma o sofá, arruma isso e tal e tal. É assim que a gente faz em casa. Antigamente era só a Renata que se desesperava, né? Mas aí ela foi nos ensinando ao longo de 25 anos de casado, de que essa é uma obrigação nossa lá em casa, de nós olharmos, por que isso? Para receber todo mundo bem. Terça-feira em casa, quando tem o grupo de convívio, a gente já acorda cedo, todo mundo, eu vou para a louça. Eu gosto de testemunhar da louça porque é a única coisa que eu sei fazer, na verdade, né? Eu lavo aquela pia, eu nunca vi uma fábrica de louça como é a minha casa. Aí eu lavo toda aquela louça. A Júlia tira o pó, limpa, varre, aí de tarde a gente passa o pano. A gente deixa a casa legal para receber vocês, para receber os irmãos. Eu imagino Marta fazendo tudo isso também, porque Marta, ela sentia prazer em receber Jesus em sua casa. E aí eu fico naquela reflexão, poxa vida, eu preciso transformar a minha casa num ambiente para Jesus. Sabe, a nossa casa, a nossa vida precisa ser um ambiente para Jesus chegar a qualquer momento e não se entristecer e não se enfurecer. O nosso casamento precisa ser um ambiente para Jesus estar. O nosso namoro, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso ser, o nosso agir, todas as nossas ações e atitudes precisam ser um ambiente onde Jesus possa estar junto. Quando a gente dá aconselhamento de casais, né, a Renata fala muito disso. Como está o seu relacionamento? Jesus tem espaço para vocês, entre vocês, quando vocês estão a sós, né? Então isso é uma grande questão. Nós precisamos criar, nós precisamos propiciar, nós precisamos providenciar e nós precisamos ser um local, um ambiente favorável, onde Jesus queira estar. Um outro ponto, Marta. Marta, ela é muito acusada, coitada, né? De que Maria se jogou aos pés de Jesus. Ela aproveitou, ela adorou. Marta não. Marta ficou lá na cozinha fazendo as coisas, então ela pecou. A Marta, olha, não. Marta, ela fez exatamente o que ela tinha que fazer. Vamos observar alguns pontos aqui na vida de Marta e nos primeiros séculos. Lá no Antigo Testamento, se vocês lerem lá Êxodo, Deuteronômio, nós vamos ver diversos fatores e diversas obrigações de uma mulher, da mulher da casa. E nos dias de Jesus, muitas daquelas práticas ainda aconteciam, eram exercidas pelas mulheres. Uma mulher, por exemplo, jamais poderia, numa reunião, né, os homens chegaram na casa ali de Marta, jamais uma mulher poderia se jogar aos pés de alguém, ou sentar ali e participar daquela conversa. Não, o papel da mulher era o quê? Era estar ali cuidando, preparando para que tudo estivesse bem para aquela reunião. Num jantar, por exemplo, a mulher não se assentava à mesa com quem estava jantando, ela ficava em pé ao lado esperando, tipo assim, né? Acabou aqui, ela ia fazer mais, né? Acabou aqui, eu estou aqui para servir. Então Marta, ela fez exatamente o que a Torá lhe designava a fazer. Ela estava deixando tudo lindo, perfeito, maravilhoso para o seu mestre. Quando Marta está fazendo ali as suas obrigações, está fazendo o seu melhor, ela está também adorando ao Senhor. Faz sentido isso? Acontece que esta cultura, onde a mulher tinha que fazer tudo, a mulher era tratada como um bem, como algo tão, assim que, por exemplo, se a mulher cozinhasse mal, o marido podia se divorciar dela. Se a mulher fosse feia, se o marido olhasse, você é feia, arrumei uma mais bonita, ele podia se divorciar dela. E o contrário não era assim. Né? O homem era o todo-poderoso, era o que podia fazer tudo. Espera aí, Jesus ele vem então também nos ensinar a
mudar essa cultura. Olha só como o evangelho vem na contramão. Quando Deus cria a mulher, o que ele fala? Essa mulher será sua companheira idônea. Está faltando algo. Eu fico imaginando Jesus olhando para Deus, olhando para Adão, Jesus olhando para Adão, o Espírito Santo olhando para Adão, né? Cada um olhando de uma forma, né? Imagina assim, né? Adão no meio, Jesus, o Espírito de Deus, eles olhando. Olha, tá bonitinho, tá legal, tá, mas falta alguma coisa. É a questão da completude. Gênesis mostra muito isso, a complementariedade. Adão, ele se completou quando Deus cria Eva. Quando Deus cria Eva, aí as coisas ficam completas. Então, o Evangelho vem mostrar isso. Não, as mulheres têm também o seu valor. E, engraçado que os homens desfaziam das mulheres nos primeiros séculos, mas dependiam totalmente dela. Uma mulher não podia mostrar o seu rosto, não podia mostrar, né, os seus cabelos, mas dentro de casa, a mulher estava toda adornada para o seu marido. Estava, né, com batom, com coisas, não sei o quê. E ele entrava no site da Shein e comprava lá um monte de roupa, um monte de bijuteria, um monte disso, um monte daquilo. Comprava aqueles negócios lá que você comprou esses dias aí para arrumar o cabelo, e ficava toda emperequetada, toda charmosa para o seu marido. E o homem lá de fora, ele não podia olhar para aquela mulher. Algumas casas haviam grades para que lá de fora ninguém pudesse ver aquela mulher. Engraçado isso, o homem dependia da mulher para uma série de coisas, mas em alguns casos, ou na maioria dos casos, a mulher era desprezada. E o Evangelho vem para mudar essa história. Então, nós vamos ver que desfrutar daquela reunião não era para Marta, no seu entendimento. Então, Marta está fazendo justamente o que lhe convém, o que lhe compete, e ela está fazendo da melhor forma possível, né? Provavelmente ela estava cozinhando, provavelmente fazendo ali alguns pratos. E eu imagino, sim, que ela estava cozinhando, mais atenta a tudo que Jesus falava. Ela estava atenta. Só que ela vê Maria jogada aos pés de Jesus. E ela fala: Jesus, eu também gostaria de parar um pouquinho aí para te ouvir. O senhor pode pedir para Maria vir me ajudar aqui, para a gente, né, poder agilizar o negócio aqui logo, se feijão ficar pronto aqui, para a gente poder... Eu também quero aproveitar esse tempo. E Jesus fala: Marta, Marta. Essa repetição do nome, né? Marta, Marta. Isso denota um carinho de Jesus para com Marta. É interessante que Jesus não está acusando Marta, Jesus não está culpando Marta, Jesus não está, né, acusando ela de nada. Jesus, pelo contrário, Jesus entende também que o coração de Marta é um coração de discípulo, é um coração de adorador, assim como Maria. Só que Jesus está dizendo o que para Marta? Marta, deixa um pouquinho isso daí e vem para cá. Tem hora, queridos, tem hora que nós temos as nossas obrigações, nós temos tudo isso, isso é lícito. E nós fazemos, aqui a gente tem pregado isso, que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer o melhor para o nosso Deus. Lá no seu trabalho, na escola, aonde você está, você deve fazer o melhor. Isso é indiscutível. Mas há momentos na nossa vida em que nós podemos deixar essas outras coisas e nos lançarmos aos pés do Senhor. E é isso que Jesus está falando para Marta. Marta, tudo isso que você está fazendo é importante. Eu estou entendendo o que você está fazendo, é lícito, é legal. Mas pode deixar isso aí. A gente janta depois, a gente come depois. Vem para cá junto com Maria, vem aqui junto com a gente e vamos desfrutar das coisas que estão acontecendo. Ambas estavam fazendo o que era certo. E se nós olharmos ao pé da letra, a errada era Maria. Porque Maria que não podia estar junto à mesa, junto ali com os escribas, junto com a galera que estava conversando. Mas Maria também, ela consegue entender. Não, deixa isso para depois. E ela já se joga. Ou então, ela fez como em casa acontece, né?
Não vou falar quem é a Gabi que faz isso, mas a Gabi olha, não, a Júlia faz essa parte aqui, então eu vou aproveitar aqui para fazer outra coisa, para brincar, né? Então Maria deve ter olhado, já que Marta está fazendo, eu vou aproveitar esse tempo aqui. Marta foi esperta. Marta, ela não quis saber, se vão me julgar, se vão falar errado, se vão falar mal de mim, se vão me condenar, se vão me acusar. Eu vou aproveitar o Mestre aqui. Eu vou aproveitar Jesus aqui entre nós. Muitas vezes a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender que nós precisamos dar o nosso mais para o Senhor. A gente faz o suficiente, mas a gente pode fazer um pouco mais. A gente pode sempre estar, dar aquela esforçada. Então nós precisamos aprender a aproveitar melhor a presença de Jesus. Quando Ele está entre nós, nós precisamos deixar tudo o que estamos fazendo para desfrutarmos da presença dEle. Nós precisamos criar um ambiente para que Ele pare. Nós precisamos que a nossa casa seja um lugar onde Ele estiver passando, Ele fala, eu vou lá na casa do André, eu vou lá na casa do Marcelo, na casa do Alex, do César, casa nova agora lá no Tabuão, olha, eu quero estar lá. Nossa casa precisa ser assim. Nossa casa precisa ser um ambiente onde Ele queira estar. E quando Ele chegar, nós precisamos estar atentos para que os nossos afazeres, por mais importantes que seja, ainda que seja com a adoração, nós precisamos entender que Ele está ali e nós precisamos desfrutar do Senhor, porque Ele está disponível. Ele está disponível, então, melhor do que fazer as coisas para o Senhor, é melhor fazermos com o Senhor. Vocês conseguem entender isso? Gente, isso é demais, isso é fantástico. Nós estamos aqui adorando o Senhor porque Ele está aqui, nós estamos com Ele. Mas na hora que nós estamos lá no nosso trabalho, no nosso relacionamento, nós poderíamos fazer as coisas para Ele. Mas ali também nós podemos o convidar para estar conosco ali no nosso dia a dia. Nosso Deus não é só o Deus que está conosco apenas aqui dentro da igreja. Não. Daqui a pouco eu vou sair, eu vou lá para a capelania, eu tenho um culto à tarde lá para fazer, Ele vai estar lá comigo também. Vocês vão para suas casas almoçar, vai para a sogra, vai dormir, vai fazer o que for, Ele está com você. A nossa vida é um tempo assim, é o tempo todo, é adoração ao Senhor o tempo todo. Nós podemos fazer tudo, mas juntamente com o Senhor. Uma outra coisa, Jesus tinha liberdade naquela casa. A qualquer hora e em qualquer situação, Jesus sabia que Ele podia passar na casa de Marta. A qualquer momento Ele sabia, Lázaro não ia brigar. Jesus chegar lá à tarde, Jesus, já passou das 8 da noite, eu quero ver novela. Não, Lázaro sabia, entra Jesus. Marta já está preparando o seu prato favorito. Nossa, pensa isso. Marta já sabe até o gostinho de Jesus, a quantidade do tempero, né? É igual a Renata quando vai receber o Alex em casa, já faz o pudim para ele, porque já sabe que ele gosta do pudim. Amém, né, Alex? É assim, né? Então, é tão gostoso quando a gente vai em algum lugar, né? A gente vai em algum lugar e as coisas que o anfitrião, ele está fazendo de tudo para te receber bem. Né? Eu lembro, eu acho que foi esse ano, né? Me chamaram para ir lá na casa da avó Neide. Aí eu fui lá na avó Neide, porque era uma lasanha. Mas um dia, sem querer, claro, né? Sem ser intencional, eu comentei, né? Eu falei, poxa vida, eu queria tanto um frango com quiabo. Mas olha, eu confesso que eu tinha esquecido. Quando eu chego lá, para essa lasanha, tinha a lasanha e o frango. Rogério, eu fiquei tão feliz, não pela comida em si, mas pelo gesto. Ela não precisava fazer isso, ela não precisava fazer aquilo, mas para me receber bem, para me fazer feliz. Gente, Jesus gostava de ir naquela casa porque era assim, Ele era bem recebido, Ele era amado, Ele era querido. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Nós precisamos aprender isso. A nossa casa, Jesus tem que ter liberdade na nossa casa, inclusive para mudar algumas coisas.
Jesus precisa ter liberdade na nossa casa para mudar algumas coisas. Muitas vezes Jesus chega em casa e aí a gente fala, ó, Jesus, o senhor pode agir, pode batizar, pode curar, mas não vem agitar muito não, que aqui a casa é minha, quem manda aqui sou eu. Nós precisamos deixar o nosso lar, a nossa vida, e aí entenda, a sua casa, não somente a sua casa, mas a sua vida, o seu habitat, onde você está. Jesus também precisa ter liberdade, inclusive para mudar alguns paradigmas, se for necessário. Eu imagino ali, como eu já disse aqui, Jesus descontraído, Jesus à vontade com Lázaro. Sabe? Eu imagino Jesus olhando para Lázaro e falando, né? Poxa vida, daqui uns dias você vai morrer, eu vou ter que vir aqui, eu vou ter que voltar aqui para te ressuscitar. Eu imagino ele falando com Marta, com Maria, ai, daqui uns dias vocês vão sofrer tanto, mas eu estarei aqui, eu vou resolver essa questão. Jesus está nos falando isto esta manhã. A gente nem imagina o que pode acontecer amanhã, ou depois, ou daqui a pouco. Mas uma coisa o Senhor já nos garante: aconteça o que acontecer, Ele vai estar conosco para nos tirar de qualquer cilada, ainda que seja da morte. Jesus estará conosco, não importa o momento que for. O que se queria desfrutar na casa de Lázaro, o que Jesus gostava de desfrutar ali, era liberdade. E para os que ali estavam, gostavam de desfrutar da presença de Jesus. Ali era o ambiente perfeito para Jesus chegar e ficar. É interessante que nós vamos ver que Jesus quer nos abençoar, Jesus quer curar, Jesus quer nos dar dom, mas Ele quer ser desejado por quem Ele é, não pelas coisas que Ele pode nos dar. Jesus foi à cruz, Jesus deu a vida dele por nós. Como diz Isaías 53, Ele foi humilhado, Ele foi agredido, Ele foi espancado, Ele foi torturado, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, insultado, Ele sofreu não para nos dar dons, Ele sofreu não para nos dar carro, não para nos dar bens, para nos dar poderes, Ele morreu para nos dar vida eterna, para nos dar a salvação, para nos tirar do inferno. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso. Então, Ele precisa ser desejado, Ele precisa ser amado por ser o nosso Salvador. Não porque vai nos dar presentinhos, não. Nós recebemos os dons, nós somos prósperos. Isso tudo é consequência porque nós buscamos a face do Senhor. Nós precisamos aprender a buscar a face do Senhor, não as suas mãos com os bens que Ele pode nos dar, mas buscarmos a face do Senhor. Até porque Jesus por si só, Ele exala bênção. Jesus por si só, Ele exala bênçãos. Tem umas plantas, umas flores, que aonde ela está, você sabe que ela está, não tem? Tem umas rosas, tem umas flores aí, dama da noite, aquela que tem um cheiro ruim. Tem uma, eu não sei se é a dama da noite, mas tem uma flor que tem um cheiro tão ruim, que impregna onde vai. Aonde você está, você sente aquele cheiro, você fala, tem aquela flor aqui. Eu não sei o nome dessa daí não, mas tem umas que são boas, né? Tem umas que são agradáveis, mas ela por onde passa, ela mostra, estou por aqui. Jesus é assim. Jesus por si só, Ele vai exalando bênção, Ele vai exalando cura. Por onde Jesus passava, os doentes eram curados. Por onde Jesus passava, mortos eram ressuscitados. Por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Ele vai exalando bênção, Ele vai exalando alegria, Ele vai exalando festa, Ele vai exalando raiva, ciúme, Ele vai exalando tudo isso. Porque o povo sente o cheiro de Jesus, sente o cheiro de tanta coisa boa que fala assim, não, tem coisa errada aí. Não foi assim com os fariseus? Como que esse cara vem aqui e começa a falar que ele é filho de Deus? Como esse cara vem aqui e fala que é profeta? Não, vamos dar um jeito de matá-lo. Lá em João 12, quando após, João 11, Lázaro é ressuscitado, João 12 ele está à mesa novamente, Marta trabalha, a mesma história, já num segundo momento, Marta trabalhando, Jesus à mesa com Lázaro, com Maria, todo mundo ali, e aí o que acontece?
Lázaro está lá, já ressuscitado. O que os fariseus fazem? Ah, não, vamos dar um jeito. Agora nós não vamos matar só Jesus, não. Vamos dar um jeito de matar Lázaro também. Por quê? Porque Jesus, ele vai passando e ele vai mudando, ele vai transformando. E aí ele suscita até a ira dos invejosos, até a ira daqueles que eram contrários ao que Jesus está fazendo. Por quê? Porque Jesus muda tudo. Jesus muda história, Jesus muda cenário, Jesus muda paradigmas, Jesus muda vidas. Seja mais ousado por amor a Jesus. Marta estava fazendo o que lhe era devido e fazendo com excelência, fazendo o seu melhor para o seu Senhor. Só que Maria foi mais ousada. Ela vai e se lança aos pés de Jesus para absorver tudo da sua presença. Marta fez realmente o que tinha que ser feito. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes a gente faz ali o básico, né? Muitas vezes, o que a palavra de Deus nos fala, né? Adorar a Deus, servir a Deus e tal, viver uma vida regradinha e tal. Então, é isso aqui que Deus está mandando fazer, eu vou fazer isso aqui. Mas a gente pode ir além. A gente pode dar um plus, a gente pode fazer mais, a gente pode se esforçar um pouquinho mais. Foi o que Maria fez. Marta não estava errada. Marta, porém, fez apenas o básico. Marta não teve uma visão além do alcance, né? A visão Thundercats, não é que nós falamos? A visão além do alcance, né? Maria já olhou e falou assim: eu não sei se eu vou ter Jesus de novo aqui a semana que vem. Eu não sei. Então eu vou aproveitar de Jesus enquanto Ele está aqui. Qualquer coisa a gente liga no William aqui e pede um hambúrguer para Jesus, mas eu quero desfrutar de Jesus aqui e agora. O Senhor espera mais dos seus discípulos, e como discípulos de Jesus, nós precisamos de mais ousadia, nós precisamos sair do natural, nós precisamos sair do natural para vivermos o sobrenatural. Não dá para sermos normais, nós somos discípulos de Jesus. Outro ponto que nós podemos aprender e extrair para as nossas vidas. Marta não errou, embora muitos, né, vão dizer, nossa, ela não aproveitou de Jesus. Ela aproveitou de Jesus, sim. Maria também não errou, embora o contexto na sua sociedade iria dizer, nossa, Maria, ela não deveria ter feito isso. Ambas foram julgadas pelas suas ações, mas ambas eram adoradoras. E nós temos a lição aqui com Marta e Maria, de que nós podemos ser um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. Nós podemos juntar tudo e sermos grandes homens de Deus, ousados adoradores do Senhor, sobrenaturais discípulos de Deus, ou como aprendemos outro dia, né, extraordinários discípulos de Jesus. Nós podemos ser. Nós podemos preparar a nossa casa, preparar a nossa vida, preparar o ambiente para receber Jesus e seus discípulos. Mas quando Jesus chegar, nós devemos já estar tudo pronto. E se ficou faltando alguma coisa, deixa tudo para lá e foque no Senhor. O nosso foco é o Senhor. Nós precisamos servir e desfrutar do Senhor a quem servimos. Não adianta a gente apenas servir, nós precisamos desfrutar do Senhor. Saber a hora de deixar tudo de lado para ouvir a voz do Senhor é fundamental para a vida do crente. A vida eterna não é herdada, aqui é uma frase de James Edwards, do seu comentário de Lucas. A vida eterna não é herdada no cumprimento dos 2 maiores mandamentos, amar a Deus e ao próximo, né, como a si mesmo. Mas ela é herdada ao sentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Nós precisamos aprender a servir, mas nós precisamos aprender a desfrutar do Senhor. Sirva como Marta e adore como Maria. João 12, versículos de 1 a 3 diz assim: Jesus foi para Betânia, já é um outro momento, já é um outro cenário. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram ali um jantar, Marta servia. Olha aí,
Já é um outro momento, mas Marta continua exercendo o seu chamado, exercendo o seu papel. Há aqueles que trabalham na linha de frente, muitos aqui trabalham na linha de frente. E não tem jeito de se colocar na retaguarda, vai atrapalhar. Mas há aqueles que trabalham na retaguarda, há aqueles que trabalham nos bastidores, né? Servindo ao Senhor ali. Ambos estão corretos, mas ambos precisam entender e participar da presença do Senhor. Continuando aqui, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, olha Maria aí de novo, outra lição para nós. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Nardo puro. O nardo, esse perfume, ele era uma raiz extraída de uma árvore chamada nardo, mas essa aqui era algo genuíno, puro, importado, exportado, na verdade, porque era uma árvore lá da Índia, era distante, somente os mais abastados, não era só, não bastava ser rico para ter esse perfume. Você tinha que ser muito rico para ter esse perfume. O texto diz que ele era muito caro, custava em média 300 denários. Um denário equivale a um dia de serviço. 300 denários equivale a um ano de serviço. Imagine então o preço, o valor deste perfume, deste óleo. E Maria, quando vê Jesus ali, ela quebra o alabastro, né, e despeja sobre a cabeça de Jesus. Qual é o sentido disso? É importante a gente entender isso. Jesus é mais importante do que tudo. Jesus é mais importante do que riquezas. Jesus é mais importante do que os bens que eu tenho, do que as tarefas que eu tenho. É Jesus que me importa, é isso que eu quero. E aí ela honra ao Senhor com os seus bens, ela honra ao Senhor com o seu coração, ela honra ao Senhor com tudo que ela possui, com tudo que ela tem. Adorar a Jesus não tem preço, queridos, não tem valor maior. Não é podermos adorar ao Senhor, é um privilégio. Que honra que nós temos de adorar ao Senhor aqui, com o nosso coração, com o nosso melhor. Por isso que nós não podemos desperdiçar as oportunidades que temos para em família, para em comunidade, adorarmos o Senhor. Precisamos celebrar, precisamos festejar. Muitos não estão muito preocupados com isso não. Muitos veem Jesus por ali, mas não estão preocupados em se lançar aos pés dele, ou de preparar um jantar para ele, de preparar um ambiente para ele. Não, Jesus, agora é a hora de eu dormir, eu não quero, deixa para depois. Muitos agem assim, mas os discípulos de Jesus, os verdadeiros apaixonados pelo Senhor, vão se lançar aos pés dele, vão parar o que estão fazendo, vão fazer o seu melhor, mas vão parar o que estão fazendo e vão se prostrar diante dele. O texto diz que o corpo todo foi ungido por aquele perfume que perfumou toda a sua casa. A casa se encheu com aquela fragrância, né, aquela coisa extravagante. Gente, que adoração extravagante foi essa de Maria. Eu fico imaginando, né, Jesus ali sentado, ela vem por trás e joga, derrama aquilo tudo que vai descendo pelo corpo de Jesus e chega até as pontas dos seus pés. Muitos devem ter olhado e falado assim, vou me sujar também. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ou como João diz, Judas Iscariotes, olha e fala, que desperdício, está jogando dinheiro fora. Irmãos, nós não podemos deixar de
na presença do Senhor, sermos extravagantes. Ele é o nosso Deus, Ele nos salvou, Ele nos resgatou do pecado, Ele nos resgatou do inferno, Ele te ama, Ele preparou o céu para você porque Ele quer estar com você. Não perca tempo, extravase, seja mesmo extravagante na presença do Senhor. É isso que Ele espera de nós, que nós sejamos extravagantes. Queridos, a sua adoração, a nossa adoração vai mover os céus. A nossa adoração vai fazer com que Ele cure quem está enfermo. A nossa adoração, a nossa oração vai ser respondida por aqueles que a gente já até esqueceu que um dia nós oramos, mas vai ser o nosso coração que vai atrair a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Vai ser a nossa oração, vai ser a nossa adoração, vai ser o ambiente preparado para o Senhor que vai mover tudo sobre as nossas vidas. Aqueles que estiverem perto de você, aqueles que trabalham com você, os seus amigos, os seus vizinhos, vão sentir o aroma de Cristo na vida de vocês, vão sentir Jesus nas nossas vidas e também poderão ser curados, poderão ser restaurados, poderão ser salvos. Uma coisa interessante também que nós podemos ver aqui nesse texto, Maria, ela também enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Deixa eu olhar bem para as mulheres aqui. A maioria das mulheres, eu acho que todas, né, César? Elas têm um zelo muito grande pelo seu cabelo, não é isso? Tem muitas que investem horrores, né, com os seus cabelos, porque é bonito. Lógico, eu quero ver a minha mulher bonita também, né? Tudo bem que eu estou deixando lá o cabeleireiro rico, mas enfim, né? Eu quero vê-la bem. O cabelo da mulher simboliza, né, a sua glória, simboliza a sua beleza. Uma mulher com cabelo, quando está bem, com cabelo legal, né, faz a sua chapinha, faz lá um monte de coisa, pinta a unha, compra uma roupa nova, a mulher ela está feliz. Né, eu acho que todos os maridos aqui, os pais, gostam de ver as mulheres felizes, as filhas felizes, não é isso? Então pensem que o cabelo da mulher era a sua glória, mas ela despiu-se do seu ser. Ela demonstrou toda a sua humildade diante daquele que deveria realmente ser honrado, diante daquele que era cheio de glória, cheio de poder. Assim somos nós. Precisamos aprender com Marta e com Maria a deixar as coisas de lado e focar no importante, e deixarmos o meu eu, deixarmos a minha glória, deixarmos o meu orgulho, para adorarmos ao merecedor, aquele que realmente é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O ato que Maria fez ali, Marcos 14:19 diz que, por onde o Evangelho for pregado, aquilo que ela fez será lembrado. O texto diz assim, que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. A adoração de Maria a fez ser conhecida em todo o mundo, mas a nossa adoração, a sua adoração, te faz ser conhecido no céu. E é isso que nos importa. Sirvamos como Marta e adoremos como Maria. Amém? Se coloque em pé que eu quero